Então, nesse dia 23 de dezembro, a nossa última antífona do O, que é a antífona Ó Emanuel. O texto latino da antífona diz: Ó Emanuel, rex et legifer noster, expectatio gentium et salvator earum, veni ad salvando-nos, Domine Deus noster. Que significa: ó Emanuel, nosso Rei e Legislador, esperança e Salvador das nações, vem salvar-nos, Senhor nosso Deus. O contexto bíblico que dá origem a essa antífona, nós o conhecemos, né? É a profecia de Isaías, capítulo 7, como nós abriremos aqui para ler. A profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Então, a profecia de Isaías, né, falava então sobre uma concepção virginal e de um fruto, de uma criança cujo nome seria Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. Inclusive, essa profecia é retomada, né, pelo evangelista São Mateus, no início do seu evangelho. É o capítulo 1 do evangelho de São Mateus, versículo 23. São Mateus diz assim: é o anúncio do anjo Gabriel a São José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Quer dizer, tudo o que o anjo anunciou a José em sonho, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. E o anjo tinha falado a São José justamente sobre a concepção virginal da sua esposa, da Virgem Maria. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Quer dizer, São Mateus retoma, né, na narração do seu evangelho, essa profecia do capítulo 7 do texto de Isaías. É apropriado, né, que essa antífona encerre esses dias, né, de preparação para o mistério do Natal, e que esteja, assim, logo às vésperas, né, desse dia, porque no nascimento, né, do Salvador se cumpre o sentido desse nome, Deus conosco, né? Então é apropriado que nós encerremos esse ciclo de antífonas por meio dessa antífona, ó Emanuel. Mas vem cá, uma pergunta. Por que se o profeta Isaías anunciou que o Filho de Deus seria chamado Emanuel, quer dizer, o filho da Virgem seria Emanuel, por que o anjo disse a Maria e a São José que colocassem o nome do menino de Jesus? Porque o nome Jesus foi revelado pelo anjo tanto a São José quanto à Virgem Maria. São os evangelhos de São Mateus e São Lucas. Não é uma contradição. Quer dizer, existe uma contradição? Ou, de repente, os dois nomes não seriam a mesma coisa? Vejam que com 2 versículos de diferença, São Mateus indica esses 2 nomes, né, que o menino receberá. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E logo em seguida, 2 versículos à frente, ele diz... tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Parece, aparentemente, né, haver uma oposição, portanto, uma contradição entre a profecia de Isaías e o anúncio do anjo. Mas não existe verdadeira oposição, né, entre esses nomes, porque o nome que é anunciado em Isaías, que é o nome Emanuel, é o nome profético de Cristo.
E o nome de Jesus é o seu nome próprio e pessoal. O nome profético, Emanuel, indica o que o Cristo, quer dizer, indica o que o Messias será para os homens: Deus conosco. Deus conosco de um modo particularíssimo, porque Deus no meio dos homens, né? E o nome pessoal, Jesus, indica a sua missão, né? Quer dizer, a sua identidade e a sua missão. Jesus significa Deus salva. Por isso, por exemplo, né, nós lemos assim, para a gente entender um pouco sobre essa questão entre nome profético e nome real, né, e nome pessoal. Na profecia de Isaías, nós lemos assim, é Isaías 1:26, lemos assim, ó: então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel, falando sobre Jerusalém. Não porque, de fato, Jerusalém tivesse de ter uma mudança de nome para passar a se chamar cidade da justiça ou cidade fiel, mas porque esse anúncio, olha, quando isso acontecer, te chamarão cidade da justiça, cidade fiel, porque esse anúncio traz em si, né, a manifestação da purificação que o Senhor faria nela. Então, quando isso acontecesse, todos reconheceriam: bom, agora é uma cidade justa, agora é uma cidade fiel. Não porque esse oráculo devesse se concretizar de fato com a mudança da cidade, deixando de ser Jerusalém para cidade da justiça. Assim, São Jerônimo, comentando exatamente esse aspecto que nós estamos comentando, São Jerônimo dizia: Jesus e Emanuel, que são esses dois nomes, significam a mesma coisa, não aos nossos ouvidos, porque são nomes diferentes, mas ao sentido do nosso coração significam a mesma coisa. No entanto, em ângulos diferentes, não em aspectos diferentes. Emanuel expressa o que, né, o Messias vai significar para os homens. É esse nome que está contido na profecia de Isaías, como nós víamos, né? E expressa quem é que nasce, né? É Deus que se faz carne, é Deus que vem habitar junto de nós, como o anjo diz a Nossa Senhora, né? O menino que nascerá de ti será santo, será chamado Filho de Deus. Portanto, o Deus conosco é de fato o Deus nascido para nós do ventre de Maria, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada para a nossa salvação. E o nome Jesus, que foi revelado tanto à Virgem Maria quanto a São José, expressa a missão do Filho de Deus, né? Revela o motivo da encarnação. Quer dizer, ele é o Deus conosco. O nome Emanuel está certo. O seu nome profético, lá na profecia de Isaías, é adequado. E a sua missão vai colocada, e o motivo da encarnação vão colocados no seu nome pessoal, no nome que foi revelado à Virgem Maria e a São José, que é o nome Jesus, que em hebraico significa Yeshua, né? Se diz Yeshua, Deus salva. Salva de quê? O que significa salvar? Significa dar saúde, salutare, não? Quer dizer, é dar saúde. Salutare, na verdade, é saudar, não no latim, mas eu estou aqui me confundindo com as coisas, mas o ponto é: salvar significa dar saúde. Dar saúde à nossa doença, que é o pecado, né? A doença séria do afastamento de Deus, não? Essa infecção perniciosa que se alastrou por todo o gênero humano a partir das origens de Adão e de Eva, não? E que alastra dentro de nós insubmissão em relação a Deus, falta de confiança nele e, no final das contas, condenação eterna, né? Uma eternidade separada de Deus para aqueles que vão por essa via. E assim, se só Deus pode perdoar pecados, se só Deus pode
salvar os homens nesse aspecto, não livrar os homens dessa doença. E essa é uma das interrogações, das interjeições também dos judeus dentro dos evangelhos. Então, a missão do Filho, salvar os homens, perdoar os homens, devia se manifestar tanto no seu ensino quanto na sua prática, não? Nos seus sinais. E assim, ainda que o nome Jesus fosse um nome até popular, né, entre os judeus, porque é uma derivação do nome de Josué, né? E Josué é Yoshua em hebraico, Jesus é Yeshua. É uma derivação do nome de Josué e, portanto, um nome bastante comum. Ainda que bastante comum, né, convém nós escutarmos esse trecho aqui, esse comentário. Cristo, né, muitos hebreus se chamaram Jesus por casualidade, porque era um nome comum, né? Cristo, ao contrário, por um conselho não humano, mas divino, acolheu esse nome, levou esse nome. Aqueles que levaram este nome antes dele não foram verdadeiros salvadores. E Cristo, é Cristo quem o é. E mais ainda assim se pode significar o seu nome. Para aqueles que receberam esse nome antes de Jesus, esse é um nome comum, corriqueiro, vulgar. Para Cristo foi peculiar. E, segundo o profeta havia predito, foi um nome próprio e singular, porque esse nome não convinha a mais nenhum outro do que a ele, já que significa aquele Deus salva, não? E, portanto, manifestava a missão e a identidade daquele Filho de Deus que veio nos salvar. Vejam, além de ser uma profecia cumprida, né, por Jesus, a citação de Isaías por São Mateus, da profecia de Isaías que São Mateus faz, serve a outro propósito dentro do Evangelho também. São Mateus diz que traduzido significa Deus estará conosco. Se nós lermos o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, é já o final do Evangelho, nós vamos ver uma promessa que Nosso Senhor fez. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer, o nome Emanuel está no início do Evangelho, está no capítulo 1, quando São Mateus resgata essa profecia, e está na ponta final do Evangelho, no capítulo 28, né? Abraçando quase assim, né? Presente nos dois polos do Evangelho, abraçando todo o seu conteúdo. Deus está junto de nós, né? No meio de nós. Deus está aí para nós, é conosco de fato. E Nosso Senhor diz, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E esse cumprimento, de fato, nós o sentimos, nós o experimentamos, nós o cremos, né? Certo, verdadeiro, né? Essa presença de Jesus todos os dias à sua igreja, especialmente no sacramento da Eucaristia, né? Especialmente no sacramento da sua presença e do seu amor, que é o sacramento da Santíssima Eucaristia. Assim, não que essa nossa preparação para celebrar a primeira vinda do Senhor no seu Natal, né, significa que essa antífona tem um significado especial para o Advento, porque quando nós falamos sobre o Deus que veio estar conosco e nasceu na carne humana, em tudo semelhante a nossa, menos no pecado, na noite de Natal, quando nós nos recordamos que Ele é Deus conosco e pensamos na sua promessa de que estaria conosco todos os dias, nós devemos afirmar no hoje da nossa história, no hoje da vida da igreja, Deus está conosco agora, na sua igreja e nos sacramentos, para que nós sejamos salvos por Ele. Então, esse texto, não, ó Emanuel, essa antífona, esse vocativo, fala certamente sobre a primeira vinda, fala sobre o nome profético daquele que depois teve o nome pessoal revelado à Virgem Maria e a São José pelo anjo Gabriel,
mas fala sobre a nossa vida no presente. Não? E assim, o restante da antífona o saudava como rei, legislador, esperança e salvador das nações. Quer dizer, ele é rei porque é o Messias, filho de Davi, prometido por Deus. Né? Nós já meditamos sobre isto em outro dia. Ele foi anunciado pelos profetas em Israel assim, né? Como um herdeiro de Davi. Ele é legislador porque ele é o novo Moisés. Então, quer dizer, foi Moisés o intermediário para a concessão, né? Para a manifestação da vontade, da palavra de Deus ao seu povo, para a confecção da antiga aliança no Monte Sinai. São os capítulos 19 a 30 do livro do Êxodo. É Moisés quem profere as palavras de Deus ao povo e estabelece com eles, da parte de Deus, uma aliança. Pois bem, Jesus é o novo Moisés. Esse é um tema muito presente no Evangelho de São Mateus, né, no qual Nosso Senhor faz 5 discursos. Né? Moisés é considerado, assim, na tradição, né, da forma mais antiga, mais remota, como o autor de 5 grandes discursos também, que seriam os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Né? Essa é a Torá, é o Pentateuco. Né? Ainda que, depois, certamente, nós tenhamos tido pelos estudos de Sagrada Escritura outras matizes, né? Outras considerações sobre a história e a formação, né? A redação e a formação do Pentateuco. Mas o ponto é, do mesmo modo como tradicionalmente os judeus pensavam, né? Anteriormente, que Moisés tinha feito 5 grandes discursos e isso deu origem aos 5 primeiros livros da Bíblia, é a Torá. Assim também dentro do Evangelho de São Mateus, Jesus faz 5 grandes discursos. Né? Jesus fala no monte, né, como Moisés, dá uma lei nova, se coloca no lugar de Moisés, reformando a lei de Moisés. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Enfim, né? A antífona de hoje termina dizendo: vem salvar-nos, Senhor nosso Deus. E esse último título, né, esse último vocativo, é o motivo de toda a nossa esperança nele. É o motivo de toda a nossa alegria pelo seu nascimento. Né? Esperança e Salvador das nações. Esperança e Salvador de toda a humanidade. É esse que a Virgem concebeu. É esse que é para nós o nosso Redentor. É esse que é a razão da nossa alegria e que é a razão da nossa esperança. Né? Ao final desse ciclo, né, de catequeses sobre as antífonas do Ó, fique para nós, não, no nosso coração, a certeza expressa naquela frase sobre a qual nós falávamos lá na primeira, né, aquele acróstico formado pelas iniciais, né, ao contrário, do dia 23 ao dia 17, pelo acróstico formado das iniciais das invocações de cada dia. É o acróstico que se diz ero cras, né? Eu virei amanhã. Quer dizer, Emanuel é Rei das Nações, R, Oriente, O, chave de Davi, o C, não? É raiz de Jessé, o R, Adonai, A e sabedoria, S, ero cras. De trás para frente, desde Emanuel hoje e voltando até o dia 17 de dezembro, as iniciais dão origem a esse acróstico, que significa eu virei amanhã. Essa é a nossa expectativa nesse tempo de advento, que é um tempo de espera e de preparação, para nós celebrarmos com alegria na liturgia a primeira vinda, é verdade, mas muito mais nos serve para nos posicionar no hoje da nossa vida, no hoje da vida da Igreja, em relação a uma segunda e definitiva vinda que vai acontecer em breve. Eu virei amanhã. E enquanto, né, nessa nossa peregrinação, entre uma vinda e outra, nesse ínterim, não? Entre a primeira e a segunda vinda, no tempo da Igreja, nós pedirmos e reconhecermos e nos alegrarmos de que aquele que veio e que virá continua vindo a nós, dia após dia, para ser Deus conosco, como nós rezávamos na antífona de hoje, para ser o nosso Emanuel.